Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita satisfação que a Agência Nacional de Energia Elétrica os recebe para apresentar as novas regras do processo decisório da ANEEL. Cumprimentamos também aos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. O encontro terá dois objetivos principais. Primeiramente, o gabinete do diretor-geral vai traçar um panorama das mudanças do regimento interno da ANEEL. Na sequência, a Secretaria-Geral vai detalhar as novas regras contidas na nova norma de organização. Número 1, Resolução Normativa número 1133 de 2025. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o secretário-geral da ANEEL, Daniel Dana. Obrigado. Boa tarde a todo mundo, todos e todas presentes aqui no auditório, todos que se encontram online, acompanhando nosso evento. Esse é um momento de alegria, né, para falar assim da forma mais a melhor forma possível. Eu acho que a Secretaria-Geral ela trabalha nessa atualização da norma do processo decisório, na atualização das regras do regimento interno há muitos anos. Então, eu particularmente participo dessas discussões todas há 6 anos, desde 2019. E ao longo desse tempo, né, foram feitas diversas discussões, foram muitos avanços, algumas reflexões novas, né, sobre o que a gente vinha discutindo. Em 2023, pudemos, enfim, mandar uma primeira proposta para o diretor-geral de um regimento e uma norma de processo decisório consolidados em um único documento, resultado de uma discussão muito longa com os gabinetes dos assessores, né, da diretoria. E no meio do ano de 2024, ainda fizemos uma nova avaliação encaminhando a atualização das normas de processo decisório ainda para a diretoria, né, de forma separada, processo administrativo, as reuniões públicas, né, e neste ano tivemos aí a felicidade de aprovar o regimento interno e a norma do processo administrativo consolidada, incluindo as normas do processo decisório e as normas do funcionamento da reunião pública. Então, e eu ainda tive o privilégio de participar desse processo na elaboração, como secretário-geral na secretaria, como diretor, porque eu votei no regimento interno e votei nessa norma do processo administrativo, e agora, né, como secretário novamente, podendo aplicar, né, né, defender o que a gente conseguiu aprovar nesses nossos textos. Então, ao longo das nossas apresentações aqui, serão tratados os pontos gerais, né? E será aberto também um canal de dúvidas por meio de um WhatsApp, que está disponibilizado, ou será disponibilizado, né, aqui por meio do QR Code, e, na medida do possível, responderemos a todas as dúvidas que surgirem. As dúvidas, eventualmente não respondidas aqui, serão respondidas posteriormente por meio do nosso canal de comunicação da Secretaria-Geral. Então, a intenção é nivelar a todos, né, os servidores, nivelar o público externo também que acompanha as nossas reuniões, acompanha o processo decisório, são interessados, de forma que a gente consiga ser transparente e nivelar da melhor forma possível, né, sabendo que esse momento representa também algumas inovações no funcionamento da agência e que naturalmente precisam ser bem absorvidas, né, e bem compreendidas por todos. Então, essa é a minha fala inicial e eu devolvo então a palavra para a cerimonialista. Obrigada pelas palavras, secretário Daniel. Gostaríamos de ressaltar que abriremos espaço para perguntas e interação também aos que nos acompanham remotamente. Para quem nos assiste pelo YouTube, podem acessar nosso WhatsApp através do QR Code exposto na tela. Convidamos neste momento, para sua apresentação, a gerente de governança corporativa, Mariana Maciel.
Boa tarde a todos. Eu vou apresentar as principais alterações do regimento interno, aprovado pela Portaria 6.980, em junho agora de 2025. Primeiro, eu queria começar explicando, de por que alterar o regimento interno. O secretário Dana comentou que esse é um fruto de um trabalho que começou em 2019. Na verdade, a gente já vinha percebendo a necessidade de ajustar o regimento interno, que passou ao longo dos seus quase 30 anos. A portaria MME 349 ela foi publicada em 97, então, em quase 30 anos, passou por 7 revisões, e, por conta dessas revisões, a gente percebia a necessidade de trabalhar concisão e clareza dos textos. A gente tinha assuntos dispersos em seções, em capítulos diferentes. A gente precisava positivar práticas já consolidadas na agência, e a gente utilizou como base uma nota técnica da SGE, a nota técnica SGE 30 de 2023, que foi elaborada com o principal objetivo de ajustar práticas do processo decisório. Então, a gente precisava trabalhar também a questão da revisão do regimento em função da atualização e alinhamento da Lei das Agências, a Lei 13.848, que foi publicada em 2019. Precisava organizar essas informações que, como eu comentei, estavam dispersas. Alguns textos careciam de uma maior simplificação e, principalmente, para incluir alguns assuntos que a gente considerava muito relevantes, que ainda não estavam incluídos de forma clara no documento. O primeiro deles são os instrumentos de planejamento e gestão. A Lei das Agências introduziu alguns instrumentos, entre eles o plano de gestão anual. Isso não estava disposto no antigo regimento. A questão da participação pública só era citada a audiência, não falava de consulta, então a gente precisava atualizar. Centralização também era um aspecto que não era mencionado, e processo decisório a gente tinha algumas contribuições para absorver. O regimento anterior ele era disposto em 10 capítulos e 29 sessões, e agora a gente colocou 7 capítulos e 10 sessões. Essas sessões estão organizadas, aliás, 18 sessões. Essas sessões elas estão organizadas na primeira parte, que trata da natureza e finalidade da agência, uma segunda parte, que trata da organização. Aqui, no capítulo 2, que a gente fala da organização, a gente cita todas as unidades organizacionais, com suas competências e atribuições, separando as unidades organizacionais, que são unidades dentro da estrutura de assessoramento e controle, mas também as unidades de processo organizacional, e estabelecendo também as instâncias administrativas que funcionam dentro de cada unidade organizacional. Na sequência, a gente trabalha, o regimento propõe a estruturação da diretoria, como é que ela é composta, quais são suas competências, atribuições comuns e quais são as atribuições exclusivas do diretor-geral. Aí também já relatando um pouquinho a ampliação de escopo dessas atribuições trazidas pela Lei das Agências. No capítulo que trata das unidades organizacionais, a gente unificou isso num único capítulo que estava disperso em 4 ou 5 capítulos, tratando as atribuições básicas de todas as unidades, as atribuições específicas das unidades organizacionais de processos e as atribuições, estabelecendo não só as atribuições, mas o funcionamento das unidades organizacionais de assessoramento e controle. Tem um capítulo importante, esse capítulo praticamente ele traz muitas inovações. Ele falava só dos documentos e atos, mas ele não tratava dos instrumentos de planejamento e gestão, integridade e transparência, as normas de organização, do funcionamento das normas, descentralização e delegação. Então, ele organiza o funcionamento da agência. Um capítulo que trata do processo decisório, trazendo as normas gerais, como é que é a deliberação da diretoria e o processo de decisão, e a participação pública, e, por fim, as disposições finais. A gente escolheu para essa reunião 4 pontos principais para trazer aqui de novidades, dividido nas competências da diretoria, as atribuições exclusivas do diretor-geral e ampliação desse escopo que eu mencionei, o funcionamento da agência, dando destaque especialmente para os instrumentos de planejamento e gestão, a integridade e a transparência, a descentralização de atividades e a delegação de competências, e, por fim, o processo decisório, no âmbito de diretrizes mais gerais, que vão ser especificadas depois pela SGE, na norma que trata sobre o assunto, claro.
Bom, então, começando aqui com as competências da diretoria, né? Então, a gente deixou mais claro a questão da competência da diretoria sobre decisão do planejamento estratégico, de políticas administrativas internas, das nomeações, exonerações, contratações, designação de comissões, aprovação do orçamento anual, entre outros assuntos administrativos. Isso é disposto em alguns incisos. Deixa claro também a competência de aprovação de normas de organização e da revisão do próprio regimento, da aprovação de matérias relativas a procedimentos alternativos de soluções de controvérsias a serem observadas no âmbito da ANEEL, da aplicação de penalidades de sua competência, mas também da responsabilização administrativa de pessoas jurídicas, da aplicação dos recursos, né, da avaliação dos recursos em sindicâncias e processos administrativos disciplinares, e também pela questão de indicação de servidores que comporão a lista de substituição prevista no artigo 10 da Lei das Agências 13.848 de 2019. Isso tudo, obviamente, além das decisões deliberativas das matérias técnicas da RPO. Define também de forma mais clara a questão das atribuições dos diretores. Aí eu trouxe só a questão, alguns pontos, mas tem vários incisos lá. Questão do zelo pela credibilidade interna e externa e pelo cumprimento dos planos e programas, da prática e expedição de atos de gestão administrativa no âmbito de suas atribuições delegadas e execução de decisões tomadas pela diretoria, são atribuições importantes dos diretores. Em relação ao diretor-geral, já estava no antigo texto a questão da representação institucional e da presidência de deliberações, mas a gente deixou mais clara a questão da decisão conclusiva de questões de ordem, da atribuição de ofício a pedido do efeito suspensivo, já estava no antigo regimento. A gente deixou a previsão também mais clara agora da avocação dos processos, mas especifica no regimento que esse detalhamento é feito por norma de organização, no caso a norma 1. Trata, e aí é uma novidade vinda pela Lei das Agências, do exercício do comando hierárquico sobre os serviços em relação à gestão de pessoal, orçamentário e financeiro, e a relatoria, que também não estava positivada no texto anterior, sobre processos específicos. Em geral, assuntos que são tratados ou de competência exclusiva do diretor ou tratados pelo gabinete do diretor-geral na forma da sua competência. Sobre o funcionamento da agência, foi especificado a questão de ser pautado, né, pela transparência. Os instrumentos que são construídos são pautados por transparência, simplificação administrativa, integração dos processos e do uso desse planejamento para guiar tanto ações regulatórias, fiscalizatórias, mas também administrativas. E define os instrumentos estabelecidos pelo plano estratégico, que a gente já desenvolve desde o início da agência, mas também o PGA, que, como eu comentei, ele é fruto da Lei das Agências, e a gente tem PGA desde 2020, e não estava explícito no texto do regimento interno, a agenda regulatória e o Programa de Gestão e Desempenho, o PGD, também está positivado no texto do regimento interno. Estabelece também um plano alinhado com a Lei das Agências, que o plano estratégico ele é quadrienal e ele é compatível com o PPA. Os outros planos eles têm caráter anual, em que pese a agenda regulatória tem um olhar de 2 anos, mas ela define de forma clara quais são as atividades que serão regulamentadas no exercício. Todos os instrumentos, incluindo o planejamento estratégico, ele tem possibilidade de revisão anual e todos eles são monitorados trimestralmente. A gente tem uma seção também específica sobre integridade e transparência, definindo a adoção do sistema de integridade, do qual faz parte a corregedoria, ouvidoria, auditoria interna, gabinete do diretor-geral, superintendência de gestão de pessoas, secretaria-geral e comissão de ética. E esse sistema tem como responsabilidade adotar, promover práticas de gestão de riscos, mas também de medidas de controle interno para a promoção da integridade, com vistas à prevenção, detenção, punição de fraudes e atos de corrupção ou outras condutas indevidas. No caso da descentralização de atividades, a gente deixa claro o que já estabelece a legislação específica, que é possível descentralizar atividades para atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços, instalação de energia elétrica,
de forma descentralizada para estados e para o DF, tanto por agência credenciada, mas também por algum órgão de regulação de unidade federativa interessada. Essa delegação precisa ser feita por meio de instrumento específico e desde que a instituição ou o órgão esteja devidamente organizado e aparelhado para a execução essas atividades. Cabe destacar aqui, acho que uma questão importante, que sempre a última instância, mesmo quando a atividade for descentralizada, é da diretoria, portanto, só cabe 2 recursos para as agências, né? Sobre a delegação de competências, a gente tem 3 formas de delegação: a delegação direta da diretoria para as superintendências. Quando isso acontece, existe um ato formalizado da diretoria, é a decisão da diretoria e formaliza por meio de um ato, mas existe também a possibilidade de subdelegação, tanto para gerentes e coordenadores, que deve ser aprovada pela diretoria, mas formalizada num ato específico da unidade organizacional, e ainda a possibilidade de delegação de competência de gestão interna, que deve ser formalizado em ato específico da unidade organizacional. Sobre o processo decisório, deixa claro no regimento interno os seus princípios de legalidade, de impessoalidade, moralidade, ampla publicidade e economia processual, e é assegurado aos interessados, conforme a legislação, né, 9784, contraditória e ampla defesa. Aqui nenhuma novidade em relação ao quórum. A deliberação continua sendo de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-geral ou seu substituto, ele precisa estar na reunião. A decisão é de, no mínimo, 3 votos convergentes. E agora, aqui é uma novidade, deixa claro que não tem voto de Minerva ou de qualidade, não é uma novidade, só ficou claro no regimento essa questão. E também já era do antigo regimento, alterações regimentais, no mínimo 4 votos convergentes. Em relação à deliberação, a novidade é a possibilidade do circuito deliberativo, isso foi instaurado na última revisão. Eu, no próprio regimento, não detalho o funcionamento do circuito deliberativo e deixa claro que isso vai ser feito por meio de norma, que já foi feito na norma de organização 01, que vai ser explicado pela Secretaria-Geral. A questão do que trata de forma bem ampla no regimento interno sobre o circuito é que é um processo deliberativo que é feito de forma assíncrona, mediante registro de voto dos diretores, não é aplicável a processos que envolvam interesses dos agentes e dos consumidores e é aplicável a processos, a assuntos relativos à gestão. Pode ser aplicado, né, a processos e assuntos relativos à gestão administrativa, que é feito na RAO, a reunião administrativa ordinária. Sobre questão de ordem, a gente estabeleceu a questão que é possível impugnar a aplicação do regimento e de normas que o disciplinem, pode ser levantado por qualquer um dos diretores, precisa ser apresentado de forma clara e objetiva, com indicação expressa do dispositivo regimental pertinente que está sendo, de alguma forma, violado. A decisão conclusiva é atribuição exclusiva do diretor-geral, comentei lá na atribuição exclusiva dele, que está no artigo 6 do regimento, e que cabe recurso à diretoria para modificar a decisão por, no mínimo, 4 votos convergentes, ou seja, todos os outros 4 diretores. Pedido de vista, aqui também tem uma novidade, deixa claro o tempo de pedido de vista para a RPO em 60 dias e 30 dias para a RAL, metade do tempo, não são em número de sessões, mas em número de dias. É possível prorrogação, desde que fundamentado por escrito e aprovado pela diretoria em processo deliberativo. A participação pública, eu já mencionei que o texto anterior tratava só da audiência, agora estabelece a audiência, a consulta e a tomada de subsídios, deixando claro que isso vai ser tratado em norma de organização específica. E era isso, gente. De forma geral, era isso que eu queria apresentar das alterações propostas para o regimento interno da ANEEL. Agradecemos as palavras, Mariana. Agora, daremos início à apresentação sobre o detalhamento da nova norma de organização da ANEEL. Com a palavra, a secretária-geral adjunta, Renata Farias.
Boa tarde a todos. Bom, hoje venho falar um pouco, falei na reunião pública, né, passada, especificamente sobre o circuito. Vou falar um pouquinho dele também, de novo, para quem não assistiu, vou deixar para o final. Mas vou, então, entrar no detalhamento da norma de organização número 1. Bom, contextualizando, eu acho que a Mariana falou, né, sobre o regimento interno foi atualizado e está em vigor desde 1º de julho de 25, e ele dispõe, de forma geral, né, sobre o processo decisório, e ele diz também que as normas de organização elas vão estabelecer os procedimentos do processo decisório. Então, contextualizando esse momento que a gente estava antes, a gente tinha a norma de organização número 1, que dispunha, né, sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da ANEEL, e a última revisão dessa norma tinha sido em 2007, então estava 18 anos sem revisão, e a norma de organização número 18, que tratava dos procedimentos gerais referentes às reuniões deliberativas públicas da diretoria, e em que a última revisão dessa norma tinha sido em 2015, então também 10 anos aí desatualizada, né, que não tinha revisão. Outros importantes marcos que contextualizaram essa revisão é a Lei 13.848, de 2019, que é a Lei das Agências, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Então, ele traz diversas disposições relacionadas ao processo decisório das agências reguladoras, lá em 2019. E ainda o Decreto 12.002, de 2024, que estabeleceu normas para a elaboração, redação, alteração e consolidação de atos normativos. Então, a gente também precisava atualizar as nossas normas, né? Então, uma necessidade real de revisar as normas 1 e 18 para se adequarem a esses dispositivos legais. E aí, como motivações para a revisão das normas, primeiro, como eu já dito, as normas desatualizadas, havia algumas lacunas também regulatórias dentro do processo, alteração do contexto institucional ao longo do tempo, né? A gente pensar em 2015, né, quanto a gente evoluiu de lá para cá, com a transformação digital, com o processo eletrônico, positivação das práticas historicamente já adotadas. Então, tem práticas que a gente já utiliza, né, na nossa regra, no nosso processo decisório, mas não estavam dispostas no normativo. Então, a gente positivou muita coisa, vou contar mais para frente. E, como eu coloquei, conformidade com as disposições da Lei das Agências, ainda tinha uma disparidade ali com relação à norma 18, apesar da gente aplicar, obviamente, as disposições legais, mas era importante refletir no nosso normativo essas disposições. Mesma coisa com o Decreto 12.002. Então, contando um histórico um pouquinho, o Dana falou no início da fala dele, lá desde 2019, então, a SGE estava estudando, e resultou, em março de 23, na nota técnica número 30, de 23, em que a SGE fez um estudo bem detalhado. Cadu está aqui, participou desse estudo, né, na nota técnica 30, de 23, em que a SGE, na época, fez um estudo da revisão do regimento interno e das normas de organização 1 e 18. Então, uma nota técnica bem extensa, bem robusta, né, com um estudo detalhado de várias instituições, para a gente aprimorar o nosso processo. E aí, em dezembro de 24, a pedido, inclusive, do diretor-geral, a gente apartou esse estudo. Então, a gente fez duas notas técnicas, 85 e 86, em que a gente tratou separadamente da revisão da norma 1 e da norma 18. E aí, então, em 1º de julho de 25, entra em vigor o novo regimento interno, colocado, então, pela apresentação da Mariana. E, em 22 de setembro, a gente consolida essas duas normas, acho que a gente faz mais sentido, né? Então, a gente tratar tudo num único normativo, muitas vezes estava no um, mas não estava no outro, a gente achou que faz mais sentido. Então, colocamos, e a gente, eu digo a ANEEL, né, a assessoria do diretor-geral, consolidou as normas 1 e 18 numa única norma, que agora a gente está chamando, então, de norma de organização número 1. Como premissas, eu falei isso na terça-feira, mas que foram premissas que foram utilizadas
para o circuito, mas, na verdade, elas foram premissas utilizadas para a revisão das normas como um todo. Então, assim, trazer mais previsibilidade, maior transparência, maior segurança jurídica, garantir uma ampla participação dos interessados e o compromisso com a inovação. Essas premissas nortearam toda a revisão dessas duas normas que culminaram nessa norma de organização número 1. Como principais alterações, eu separei em tópicos, né, em grandes tópicos aqui, para ficar um pouco mais fácil. Não vou conseguir abordar absolutamente todas as alterações das normas, mas tenho certeza que estou abordando aqui as principais. Então, eu separei por macrotemas, né, falando um pouco da distribuição de processos, o que mudou com relação à distribuição de processos, com relação às pautas e atas, com relação à realização das reuniões, circuito deliberativo, os pedidos de vista, a positivação, né, da medida cautelar e algumas alterações, e a própria participação pública. Então, começando com a distribuição de processos, eu coloquei esse tiquezinho verdezinho, que quando tiver ele, é praticamente uma positivação do que a gente já faz historicamente na agência, a gente já adota esse procedimento, mas não estava no normativo. Ficar um pouquinho mais fácil a visualização de vocês e a compreensão de todos. Bom, com relação à avocação de processos pelo DG, a Mariana colocou na apresentação que no regimento interno, então, prevê que o diretor-geral ele pode avocar um processo para a sua relatoria e que seria definido, detalhado em norma de organização, como é que seria essa avocação. E aí a norma diz que, fundamentado e por escrito, o DG pode avocar um processo para a sua relatoria. E, na época, estava uma discussão se seria antes da distribuição ou depois da distribuição essa possibilidade de avocação, mas a gente venceu isso porque acho que, nos dois momentos, ele pode se tornar importante, essa avocação. Então, para garantir maior segurança e transparência, a gente deixou, então, que ele pode avocar processo de forma fundamentada e por escrito, só que ainda a gente mapeou, então, a possibilidade de um recurso a essa avocação. Então, qualquer diretor pode recorrer da avocação do diretor-geral e para modificar essa decisão do diretor-geral, precisa de 4 votos convergentes. Para diretor em final de mandato, o diretor que está em final de mandato, ele não recebe processo nos últimos 60 dias. Coloquei aí que era 45, para quem não sabia. Era 45 já na norma, e a gente estendeu para 60 dias. A gente entendeu que era importante, o diretor em final de mandato precisa de mais tempo, né, para conseguir deliberar os processos e resolver os processos distribuídos com mais calma. Então, a gente ampliou um pouquinho, 60 dias. E tem a exceção, que ainda já existia antes, continua existindo, que processos que vão por conexão ou de distribuição direcionada, vou falar sobre isso na frente, continua sendo distribuído. E aí, essa vedação de não receber processos, né, ela não vale para diretores substitutos. E aí coloquei o verdinho, porque é uma positivação, já não vale, a gente não faz essa vedação para os diretores substitutos. Após o término do mandato, também uma positivação, a gente já faz isso, mas não estava no normativo, agora sim está, que é a redistribuição dos processos não deliberados. Então, quando termina o mandato de um diretor, os processos que não foram deliberados por ele são redistribuídos, inclusive se esse diretor ele for nomeado como diretor-geral. A exceção é o diretor substituto, sucedido por outro diretor substituto. Os processos, na verdade, são transferidos de um diretor substituto para o outro. Com relação à distribuição de processos, ainda, né, com relação à distribuição de processos, continuando esse tema, a gente fala agora de distribuição antecipada. E aí eu coloquei os artigos e o parágrafo para ficar mais fácil para quem está acompanhando. A distribuição antecipada, também uma positivação, assuntos previamente definidos pela diretoria. E aí a distribuição antecipada é a distribuição sem instrução. Tá? E aí já tem assuntos definidos hoje, né, já é positivado, processos tarifários, leilões, medidas cautelares, são assuntos que são distribuídos de forma antecipada, que não tem a instrução. E
existe uma necessidade, a gente positivou, isso já é também feito, mas está escrito agora que é necessária a autorização do diretor-geral para fazer essa distribuição antecipada. Outras positivações é a distribuição extraordinária, também já existe, mas não estava na norma, em casos de processos urgentes, e exige a necessidade de autorização do diretor-geral. Distribuição direcionada agora, né? Distribuição direcionada é aquela que vai especificamente direcionada para um diretor. Então, todas aquelas competências exclusivas do diretor-geral, a distribuição dos processos, ela é direcionada para o diretor-geral. Exaurimento de esfera, então, quando uma decisão já está tomada em última instância administrativa, ela vai distribuída para o último diretor-relator. E a gestão interna dos gabinetes, a nomeação dos assessores, já é direcionada também para o respectivo diretor. Por fim, acho que o último tópico relacionado à distribuição de processos é a distribuição por conexão. A gente manteve, então, os 3 primeiros incisos que dizem quais são os critérios para distribuir um processo por conexão. Então, continua valendo, né, possuírem partes em comum e o mesmo objeto, ou a deliberação de um assunto interferir diretamente na deliberação do outro, ou recursos administrativos forem interpostos contra o mesmo ato administrativo. E aí a gente acrescentou esse inciso 4º, que é o caso em que no caso de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso eles sejam decididos de forma separada. E aí, conforme apontado pelas unidades organizacionais. Então, se tem alguns processos desse tipo que não estão previstos nos 3 anteriores, eles também podem ir por conexão. Outra novidade é que um diretor ele pode questionar a conexão. Ele pode questionar haver ou não haver conexão. E aí, nesse caso, ele, então, suscita essa questão e leva para a RAU subsequente à distribuição daquele processo. E aí, leva numa RAU e a diretoria decide, então, por maioria, ouvida a secretaria, ela decide, então, se aquele caso, de fato, seria ou não seria conexão. E aí, vedada a conexão a processos com decisão já proferida, exceto processos continuados. Essa exceção não estava antes prevista, mas já era algo que a gente fazia, então a gente positivou na norma. Processos continuados, né, por exemplo, um regulamento que tem consulta pública, etc., o processo continua indo por conexão. Falando um pouco agora do tema pautas e atas, praticamente a gente compatibilizou o prazo de divulgação com a lei das agências. É uma coisa que a gente já faz, mas que ainda estava desatualizada na nossa norma anterior. Então, o prazo de divulgação da pauta continua como 3 dias antes, 3 dias úteis antes da realização da reunião. Aqui uma novidade importante que a gente trouxe na norma 1 é que, para que o processo seja incluído em pauta, é necessário o processo estar instruído. A exceção é fundamentada necessidade de deliberação em data pré-definida. Em caso de urgência, né, de um processo tarifário ou de um leilão, existe essa exceção para esse dispositivo. Processos não deliberados por insuficiência de votos convergentes, a gente já faz também. Então, se um processo termina empatado numa reunião, ou termina insuficiente, às vezes um 2-1, não tem 3 votos convergentes para ter uma decisão, esses processos não deliberados por insuficiência de votos, eles serão incluídos automaticamente na pauta da reunião ordinária subsequente, e eles já retornam na fase de votação, que ocorre hoje também, então a gente está positivando, podendo a discussão ser reaberta a critério do presidente. Com relação às atas, é basicamente uma compatibilização também com a lei das agências. O prazo de divulgação é até 5 dias úteis após a sua aprovação. Quem acompanha o processo decisório na ANEEL sabe que a secretaria, inclusive, divulga bem antes disso. Agora, com relação à realização das reuniões.
positivação de uma prática, que é a participação por videoconferência. O diretor-geral, os diretores e os demais membros da mesa, eles poderão participar da reunião por videoconferência. Aqui, um avanço bem significativo, na minha opinião, que é a sustentação oral, a possibilidade de ser por vídeo gravado. Antes ela era somente presencial, e aqui a gente traz essa possibilidade, né, e está já previsto na norma a possibilidade de SO por vídeo gravado, o que amplia bastante a participação pública no processo regulatório, né, tornando o processo mais participativo. Então, e aí os critérios e a forma como fazer isso, a Secretaria-Geral deve, inclusive, emitir um comunicado em breve, né, como que pode ser enviado esse vídeo. E até em função disso, dessa possibilidade do vídeo, é importante, a gente entendeu importante esse limite para solicitar SO à Secretaria mudou, né? Ele antes era... Então, o agente interessado ele podia solicitar SO até 10 minutos antes do início da reunião. Agora, ele pode solicitar SO até 16 horas do dia anterior à reunião. Então, até as 16 horas de segunda-feira, até para que a Secretaria consiga operacionalizar isso, dar uma olhada no vídeo, ver se o vídeo está no formato adequado. Então, obrigada. Então, a gente trouxe esse limite um pouco menor do que hoje é. A retirada de pauta também, acho que foi um avanço também, que diz, então, que o diretor-relator ele pode retirar o processo de pauta antes de iniciar a votação. Então, começou a votação, não pode mais retirar o processo de pauta. Antes era até a proclamação do resultado. Então, a gente avançou nesse sentido, né? Trouxe, então, até antes de iniciar a votação, ele pode retirar o processo de pauta. Continuando o tópico da realização das reuniões, acho que também um avanço, né? E aí, como eu coloquei, né, muitos avanços relacionados àquelas premissas de previsibilidade, de transparência e de segurança jurídica. Os votos de leitura, o dispositivo trouxe o parágrafo 1º do artigo 46, que o diretor-relator ele deve disponibilizar as minutas de voto e ato para os demais diretores antes do início da reunião. Acho que também não estava na norma, mas era positivado antes do início da leitura do voto, né? Então, para trazer também um pouco mais de segurança, aí, a gente colocou esse dispositivo que, antes de iniciar a votação, deve ter a minuta de voto e ato para os demais diretores terem conhecimento. E aí, caso não seja disponibilizado antes do início da reunião, o processo vai ser automaticamente retirado de pauta. E aí tem uma exceção que é fundamentada a necessidade de deliberação em data pré-definida, como eu coloquei. Às vezes tem realmente processos que estão sendo terminados ali no momento e que precisam desse tempo a mais. E aí, se o voto, também uma positivação, se o voto estiver disponível para o público externo, quando da divulgação da pauta, a leitura fica dispensada, mesmo se não estiver no bloco. Então, muitas vezes tem um processo na leitura, e aí o diretor, na própria quinta-feira, já disponibiliza o voto, então ele pode dispensar a leitura do processo quando o processo for chamado. Registro antecipado de voto, também uma positivação que a gente colocou, é que se um diretor não puder comparecer ou não puder comparecer ou permanecer na reunião, ele pode deixar seu voto consignado ao secretário ou à secretária-geral, o qual será registrado em ata. Com relação aos pedidos de vista, também houve alterações, entendo que significativas, né, visando a celeridade das deliberações. Então, a gente trouxe novos prazos e condições de prorrogação. Então, os prazos na norma 18 eram até 8 reuniões, o diretor podia prorrogar até 8 reuniões. A gente trouxe prazos
diferentes, inclusive agora para o setor e para matérias administrativas. Então, o novo prazo para prorrogação é 60 dias para matérias do setor elétrico, até 60 dias para matéria do setor elétrico e até 30 dias para matérias administrativas. E aí a contagem ela fica suspensa entre a última reunião do ano e a primeira do ano seguinte. É possível uma única prorrogação, e aí tem uma exceção, que precisa estar fundamentado, nos casos em que os processos estejam em instrução nas unidades organizacionais, ou em instrução na procuradoria, ou em alguma diligência externa, é possível a prorrogação. E aí a prorrogação ela deve ser justificada por escrito e aprovada pela diretoria. E outra novidade é que, caso não seja aprovada a prorrogação, esse caso existia uma certa lacuna, mas agora a gente conseguiu vencer, que é, caso não aprovada essa prorrogação, o processo vai ser inscrito para deliberação na reunião subsequente. Uma novidade também foi o vista coletivo. Então, quando um processo que está sob vista retornar para a deliberação, eventual novo pedido de vista, e aí, não sei, acho que alguns vocês já acompanharam, né? O vista do vista do vista. Então, nesse caso, é assim. Atualmente, é assim. O diretor pede vista, tem lá aqueles prazos que eu coloquei, a possibilidade de uma única prorrogação, com aquelas exceções. E aí, o diretor, então, que pediu vista, retorna o processo para a pauta. Quando ele retornar para a deliberação, se houver um novo pedido de vista, esse pedido de vista vai ser nomeado como vista coletivo. E, então, o julgamento desse processo vai ficar adiado pelo prazo improrrogável de 60 dias. E aí tem essas mesmas exceções. Processo de instrução nas unidades organizacionais, na procuradoria ou em diligência externa. A gente entende que é algo que, de fato, foge, né, ao controle do próprio diretor. Então, nesses casos, unicamente nesses casos, é possível a prorrogação. E aí, nesse caso, então, é impedido, né, novo pedido de vista. E aí, caso o processo não retorne nesse prazo estabelecido, de até 60 dias, e não houver justificativa, como eu coloquei, dessas exceções específicas, o processo vai retornar automaticamente para a deliberação na reunião subsequente. Então, eu acho que assim, foi muito bom esse avanço que a gente fez com relação aos pedidos de vista, né, para que eles possam ser deliberados de forma mais célere. E aí, outro ponto, com relação à integralidade da matéria, um voto vista ele deve tratar integralmente da matéria inscrita pelo diretor relator. Então, não pode ter fracionamento da matéria. Então, o diretor pediu vista de um processo que foi incluído, inscrito pelo diretor relator. Quando ele voltar, ele tem que voltar com a mesma matéria, sem a possibilidade de fracionamento. E aí, sob vista de ex-diretor, então, um diretor que tinha processo sob vista, saiu da agência, acabou o mandato dele, ou ele saiu. Os processos que estavam sob vista desse diretor, eles já são, né, uma positivação, mas que a gente colocou na norma para trazer transparência, que é que os processos sob vista automaticamente vão ser incluídos para deliberação na reunião subsequente. Mesmo que não tenham, né, o voto, o processo volta, inclusive com o próprio diretor relator, se não tiver o voto vista até o momento. E aí, com relação às medidas cautelares, a gente também tinha essa lacuna, apesar de que a gente já recebia e já tratava, né, todo mundo sabe, a questão da medida cautelar, mas a gente trouxe, então, um capítulo específico, se não me engano, uma seção, que trata das medidas cautelares, o artigo 65. A ideia é maior compatibilização com o Código de Processo Civil. E aí que diz que, de ofício ou a pedido, a diretoria da ANEEL ela poderá conceder cautelares. E aí a gente colocou em caráter, então, antecedente, que é aquela requerida antes do ajuizamento do pedido principal, ou
em caráter incidental, que é aquela que é requerida no curso de um processo que já existe. Então, tem essa diferenciação, já existe no Código de Processo Civil, mas a gente está colocando aqui que, de ofício ou a pedido, a diretoria ela pode conceder uma cautelar. E aí, em caráter antecedente, se não existe ainda um pedido principal antes dele, e incidental, se já existe um processo em curso do pleito principal. E aí, a gente também diz que no pedido de medida cautelar, o interessado ele deverá indicar qual é o pedido principal dele, deve expor a questão a ser decidida e o direito que ele busca garantir. E aí, para mim, um ponto bastante importante também para a gente, que a gente colocou, é que se for concedida uma medida cautelar antecedente, então que ainda não tem, né, um pedido principal, o interessado tem até 15 dias para aditar o seu pedido principal, então, complementando sua argumentação e juntando novos documentos, caso necessário. Isso porque assim, a gente recebe muitos pedidos de medida cautelar só com o pedido cautelar, né? E aí, muitas vezes, não protocolam o mérito. Então, assim, é muito importante esse dispositivo, porque, se foi concedida uma medida cautelar, é obrigação do agente aditar o pedido principal e aí complementar a argumentação e dizer, né, de fato, com toda a argumentação, o que ele quer no mérito. Então, se não houver isso nesse prazo, existe a possibilidade de revogação dessa cautelar sem julgamento de mérito. E aí é uma competência do DG essa revogação, o que cabe agravo. E aí a participação pública é basicamente uma compatibilização com a lei das agências, e aí definição e positivação dos procedimentos, né, para consulta pública, para audiência pública e para tomada de subsídios. E também diz que nas audiências públicas relativas a atos normativos existe uma obrigatoriedade de inclusão do relatório de impacto ambiental, o AIR. Bom, aqui eu vou falar de novo, acho que talvez muitas pessoas já tenham visto a minha apresentação, mas eu sei que também muitas pessoas não viram, que eu vou falar um pouco mais rápido do que é o circuito deliberativo. Ele é uma nova forma de deliberação da diretoria colegiada. Ele foi instituído, então, com o novo regimento interno. E aí, nesse regimento interno, diz que as deliberações da diretoria deverão ocorrer ou por reunião pública ou administrativa, essa que historicamente todos nós conhecemos, ou em circuito deliberativo, de forma assíncrona e mediante registro de voto dos diretores. Inclusive, a gente acabou de divulgar hoje, né, meio-dia, a pauta do primeiro circuito administrativo público ordinário da ANEEL. Então, no dia 30, na próxima terça-feira, não teremos reunião pública, teremos a deliberação por circuito. E aí as motivações para a inclusão do circuito: a agência é a única agência reguladora que ainda tinha, né, reunião presencial semanal. Mais de 70% das agências reguladoras já usam circuitos deliberativos ou similares, né, reuniões deliberativas eletrônicas. Então, a gente está praticamente seguindo uma tendência. Alteração do contexto das reuniões ao longo do tempo. Tinha falado que, num passado não muito distante, as reuniões eram muito longas, muitos processos na leitura. Os diretores ficavam horas aqui, terça-feira até 8, 9 horas da noite, não era incomum. E agora, num presente, com todas essas questões eletrônicas e digitais, o próprio bloco, que trouxe bastante celeridade, né? A gente pode deliberar em bloco uma série de processos, com a transparência do processo já está incluído na pauta, o voto já está incluído na pauta. Então, essa alteração do contexto também motivou. A redução do estoque mensal de processos na diretoria, teve uma redução acentuada desde 2022. A gente pega janeiro de 22 com 758 processos e termina o mês passado, agosto de 25, com 322 processos. Quase 60% de redução do estoque de processos. E a redução do tempo médio de deliberação dos processos na diretoria, redução de 30%, e a delegação de um conjunto de competência das unidades organizacionais para as unidades organizacionais. Então, de uma série de competências que eram da diretoria que foram delegadas para as UORGs, reduzindo, então, o estoque
e motivando a implantação de algo mais sério. Teve a implantação do SEI. O SEI, em janeiro de 25, passou a ser o sistema oficial, o sistema eletrônico oficial de processos da agência, a própria transformação digital, a modernização da ANEEL. O SEI trouxe, então, também agilidade e segurança na gestão documental, trouxe também redução de custos operacionais, acesso e rastreabilidade dos processos facilitado, tem um acesso bem mais simples e célere, tudo gerando, então, eficiência administrativa. E aí, como irá funcionar o circuito? Para quem ainda não conhece, ele vai ser preferencialmente, e aí a norma trouxe isso, os circuitos serão preferencialmente intercalados com as reuniões públicas. Quando a gente pensa em um mês aqui, a gente, por exemplo, semana passada, a gente teve a reunião pública, nessa próxima semana agora vai ser o circuito. Na outra semana vai ser reunião pública, na outra, circuito. E é preferencialmente de forma intercalada. Pode ter uma ou outra situação em que pode ter 2 circuitos ou 2 reuniões, mas a ideia é que seja sempre preferencialmente intercalado. E aí a votação será em meio eletrônico, de forma assíncrona, num sistema informatizado que a gente tem aqui atualmente, que trata, né, do processo decisório. Os circuitos deliberativos serão ordinários, conforme o calendário definido pela diretoria. A gente entendeu importante que tenha isso, para que tenha previsibilidade para os agentes e internamente também. E aí o rito é muito semelhante ao das reuniões públicas, né? E a ideia foi muito realmente ter pouco impacto para os agentes externos e pouco impacto também interno. Pauta divulgada com 3 dias úteis de antecedência. Então, se a gente pensa numa deliberação ocorrendo na terça, a pauta é divulgada na quinta. Deve ser divulgada na quinta, inclusive como foi hoje. A gente divulgou a pauta do circuito, do primeiro circuito público, hoje. Então, divulgamos a pauta. Quem já viu a pauta precisa ser divulgada com os votos dos relatores. Então, é bastante semelhante ao conceito do bloco. E aí, o circuito vai estar aberto, ele vai ficar aberto para a votação dos diretores na terça-feira. O diretor vai ter de 8 às 18 horas para votar. E o circuito vai ser encerrado às 18 horas, ou quando todos os diretores votarem. Se, por acaso, todos os diretores votarem antes disso, o circuito é encerrado. O circuito é encerrado, a Secretaria-Geral vai consolidar o resultado. Vou falar disso na frente. Antes disso, existe a possibilidade de destaque de processos. Então, de novo, né, para garantir o debate, para garantir a discussão, para garantir que os processos tenham transparência, qualquer diretor, pode solicitar destaque de um processo que esteja no circuito, caso ele queira debater a questão, discutir a respeito disso. Então, ele pode requerer o destaque desse processo. E aí, nesse caso, o processo ele é incluído na pauta da reunião subsequente. Então, temos lá 25 processos, se eu não me engano. Na pauta, o diretor vê, 22 eu quero destacar, porque eu quero discutir melhor com o relator, que tem alguns pontos. Então, ele pede destaque, o processo vai para a pauta da reunião subsequente. Outro caso de possibilidade de destaque é a parte interessada solicitar sustentação oral. Então, também ela quer discutir um pouco melhor, quer apresentar as argumentações. O processo também pode ser destacado e ser incluído na pauta da reunião subsequente. E aí eu estava falando, né, quando foi encerrado o circuito, todos os diretores votaram, ou deu 18 horas, a secretaria vai consolidar esse resultado, a votação, as decisões e as deliberações, e vai, então, divulgar no site da ANEEL. Primeiro, divulgar a relação dos circuitos, como a gente fez hoje, a gente divulgou a pauta do circuito em andamento, que é o primeiro circuito, e depois divulgar a ata, que vai ser divulgada também no site da ANEEL, até 5 dias úteis do encerramento do circuito, que aí é um prazo legal, e que provavelmente a gente vai divulgar antes disso. E os circuitos deliberativos também podem ser extraordinários, em caso de urgência motivada.
E as matérias administrativas, elas vão ter esses prazos que eu coloquei, que a gente colocou aqui, são para matérias públicas. Para matérias administrativas, os prazos vão ser definidos pela diretoria. Então, teve um novo calendário que já foi publicado, eu falei na terça-feira, teve a portaria 6999 de 2025, publicada nessa terça-feira, que alterou a portaria 6908, e a portaria que, em novembro de 24, disse o calendário das reuniões públicas de 24. Então, a gente não alterou o calendário. Toda terça-feira vai ter deliberação da diretoria, vai continuar tendo deliberação da diretoria. O que a gente já alterou foi o tipo de deliberação. Então, a gente incluiu o artigo 1º A, que disse, então, os tipos de deliberação, como eu coloquei, vocês podem ver que é de forma intercalada, né, reunião passada e tal. E aí, só na reunião de dezembro, só no mês de dezembro, em que a gente tinha previsto já 2 reuniões públicas, se a gente fosse manter intercalado, o último seria circuito. A gente entendeu que era importante que a última reunião pública ordinária fosse presencial, então a gente deixou presencial. E aí, o primeiro circuito, como eu já coloquei, no dia 30 de setembro, na próxima terça-feira. Acho que era isso como principais. A norma ficou bem grande, não sei se todo mundo já viu. São muitos detalhes, muitas coisas, mas eu acho que tentei, pelo menos, abordar os principais pontos que mais interferem aí no processo decisório. Era isso, pessoal. Obrigada. Excelentes considerações. Obrigada pelas palavras, Renata. Agora, daremos espaço para eventuais perguntas e respostas. Convidamos também o moderador Fabrício para conduzir este momento. Boa tarde a todos. Obrigado pelas apresentações. A gente já recebeu várias perguntas aqui. É importante reforçar que quem ainda quiser mandar pergunta, acho que seria legal deixar o QR Code disponível, né, para quem ainda quiser mandar. Eu vou passar aqui a primeira pergunta da Ana e Renata. Ela trata de processos, conexão de processos, né? Ela é uma pergunta de Matheus Vilas Boas, do escritório Valde. As deliberações sobre haver ou não conexão em determinado processo, quando suscitado pelo diretor, serão deliberadas na RAL. Essa deliberação será pública? Obrigado, Matheus, pela pergunta. E a lista, né, de distribuição ela é divulgada pela Secretaria-Geral às sextas-feiras, né, e ali, né, são apresentados processos que eventualmente possuam alguma conexão, né. Na prática, esse dispositivo ele reflete o que nós fazemos hoje. Havendo alguma dúvida sobre algo relacionado a uma distribuição, pode ser questionado e é discutido em reunião administrativa, né. O que nós deixamos bastante claro aqui é que, havendo dúvidas sobre a conexão, né, portanto, sobre a lista de algum processo incluído na lista de distribuição, que este será, uma vez questionado, ele será discutido entre os diretores na RAL, né, ouvida sempre a Secretaria-Geral. E as reuniões administrativas, elas são reuniões internas. Portanto, participam dela os diretores, a Secretaria-Geral, eventualmente os servidores ou lideranças da própria agência. Ela não é uma reunião aberta ao público, portanto, não haverá participação externa ou não haverá transmissão também do que é discutido na reunião administrativa. Perfeito, Dana. Muito obrigado. Temos uma próxima pergunta de Arthur Gonçalves, da Abrace Energia, que trata de vista de processos. Prezados, boa tarde. No caso de novos prazos, especialmente acerca do pedido de vista do artigo 53, que agora é de 60 dias, quando o prazo se encerrar antes de uma RPO, ele será incluído na RPO anterior ao término do prazo ou posterior? Exemplo, o prazo de 60 dias encerra-se numa quinta-feira, logo o processo entrará na pauta de reunião antes do término do prazo ou pós-término do prazo. Muito obrigado.
Arthur, é o nome dele? Arthur, obrigada pela pergunta. Na verdade, é até 60 dias, né? Então, o diretor tem que calcular, porque tem que ser até 60. Então, se for na reunião posterior, o prazo vai ser maior do que 60. Então, tem que ser na anterior. Isso aí, complementando até a resposta da Renata, né, uma vez ultrapassado o prazo de 60 dias, ele retorna automaticamente para a pauta na reunião subsequente. E aí, para a deliberação, né? Para a deliberação. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta também do Matheus Vilas Boas, do escritório Valde, que trata de prazos para solicitação de sustentação oral. Por favor, poderiam confirmar se o prazo para solicitação de SO até às 16 horas do dia anterior serão apenas para SO enviadas por vídeo ou se também se aplica para as demais SO, RPO, por exemplo? Certo. O prazo, Matheus, ele é para sustentações por vídeo e para sustentações presenciais. Não há distinção entre as duas modalidades. Portanto, né, a Renata falou bem sobre isso, é uma mudança na forma como nós receberemos as sustentações orais aqui na agência. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui chegando, tá? A gente vai seguir a princípio na ordem das que chegaram. Estão chegando mais relacionadas agora à parte final da apresentação também, do circuito, mas a gente vai seguindo aqui conforme a ordem que a gente recebeu. Tem uma pergunta sobre medidas cautelares da Cristiane Américo, da Bastos e Matos Advocacia. No artigo 65, por aditamento do pedido principal, o entendimento que esse pedido principal seria apresentado em 15 dias de uma nova carta de encaminhamento por distribuição, em dependência ao pedido de cautelar para apreciação no pedido principal? Eu acho que a dúvida, né, é a questão do pedido. A norma cita que, uma vez apresentado o pedido de medida cautelar, o agente tem 15 dias para apresentar a complementação com o pedido de mérito, né? Então, acho que a dúvida é essa, se de fato seria uma nova carta, um novo pedido, porque hoje a gente costuma receber, né, Dana, os pedidos, onde já é apresentado o pedido principal, junto com a medida cautelar, né? Sim. E acho que o CPC e a própria nova norma traz esse dispositivo falando de um prazo adicional de 15 dias para a apresentação complementar do pedido principal. Perfeito. Via de regra, os pedidos, né, de medida cautelar, eles são acompanhados, né, no momento que um pedido foi protocolado, dos pedidos principais, né? Então, nesse caso, né, o procedimento da secretaria é encaminhar o pedido, né, de medida cautelar para a diretoria e o pedido principal para avaliação da área técnica, para que haja instrução e, posteriormente, seja encaminhado à diretoria. Não havendo esse pedido principal, o agente ele deve, né, não sendo concedido a cautelar, protocolar o seu pedido principal. É isso que a norma está dizendo, né? Então, seria isso. Agora, eu acho que tem um outro ponto importante, não sei nem se era uma das dúvidas na pergunta, mas que é relacionado à prevenção. A gente não estabeleceu a prevenção, né, nessas distribuições, ou seja, uma vez que a cautelar está distribuída, um pedido principal recebido a posteriori, ele irá para aquele diretor relator da medida cautelar, ele será distribuído por conexão se o pedido de medida cautelar ainda não houver sido decidido. Havendo o pedido de medida cautelar tendo sido decidido, o pedido principal, aí ele é distribuído a um novo relator. Perfeito, Dana. Agora eu vou tentar juntar aqui duas perguntas. Uma delas é de Yasmin Pellegrini e a outra de Tiago Lois. Eu estou sem as instituições deles aqui.
A pergunta diz respeito à solicitação de destaque de processos. Então, a pergunta é, além do diretor, né, os agentes podem solicitar destaque de processo do circuito deliberativo? Eu vi que ele perguntou se pode solicitar destaque sem solicitação de sustentação oral, né? A norma diz, na verdade, que, em caso de solicitação de sustentação oral pelas partes, o processo será incluído na pauta da reunião pública ordinária subsequente. E somente qualquer diretor poderá pedir destaque. Então, acaba sendo destacado o processo quando tem solicitação de sustentação oral. Só destaque não é possível pela parte interessada. Perfeito, Renata, obrigado. Continuando com perguntas do Tiago Lois, ela também foi uma pergunta feita por outro interessado, com relação ao rito, né, do circuito deliberativo e a apresentação dos votos pelos diretores. Então, as duas perguntas vão mais ou menos nessa linha, né? Os agentes, né, o público, poderá conhecer os votos dos diretores ao longo do circuito deliberativo? O circuito deliberativo ele é um procedimento diferente, né, de uma reunião pública. Então, na verdade, é uma votação online, né, assim, uma votação por meio de um sistema. Esses votos eles não são divulgados até a finalização do circuito deliberativo. Portanto, o nosso rito será a divulgação do resultado do circuito deliberativo e não como está a votação de cada processo ou o seu resultado individual de cada processo. Então, após a finalização do circuito, né, nesse prazo de até 18 horas, né, finalizado esse prazo da norma, ou antes disso, né, desde que os votos já tenham sido todos escolhidos, faremos a divulgação desse resultado. Perfeito, Dana, obrigado. E aí, para encerrar as perguntas do Tiago, a gente ainda tem algumas outras aqui, né? Mas ele pergunta também relacionado ao rito, né, do circuito deliberativo. Ele já, né, deve ter lido a norma. Existe manifestação da Procuradoria ao longo do circuito. Como será? Na verdade, a norma também diz que o procurador-geral ele vai ser comunicado da abertura, podendo manifestar-se a respeito. Então, se ele se manifestar a respeito, muito provavelmente vai conter desse resultado que a gente vai apresentar, né? Então, terminando o circuito, o procurador se manifestou, vai conter na ata do encerramento do circuito como foi a votação, como o procurador se manifestou, se ele se manifestou, e etc. Mas a norma prevê, então, a comunicação ao procurador do circuito que está aberto e a possibilidade da manifestação dele. Perfeito, Renata, obrigado. Matheus Vilas Boas, que perguntou mais cedo sobre conexão, né, decisão da conexão, faz uma complementação perguntando se os fundamentos da decisão sobre a conexão serão publicados. Isso o resultado da reunião administrativa, onde houver um questionamento. Sim, serão publicados por meio da ata administrativa, né, da ata da reunião administrativa. Obrigado, Dana. Vamos lá, uma pergunta sobre destaque, pedido de vista, circuito, né? A pergunta que a gente recebeu de Jonas Vasconcelos. Não tem aqui a instituição dele. Um processo que inicia em debate na reunião pública e por algum destaque e depois incorre em pedido de vista, pode retornar para o circuito deliberativo ou deve retornar obrigatoriamente à reunião pública, ainda sob destaque? Vamos lá. Um processo que estava, né, em RPO, por algum destaque,
acontece um pedido de vista para esse processo, ele pode retornar para o circuito ou tem que ser para a RPO? Entendo que pode retornar. Pode retornar, inclusive nessa primeira pauta de circuito deliberativo, há um processo com pedido de vista. Então, pode sim. O item 1, né, do circuito deliberativo da de terça-feira, da pauta de terça-feira, é um pedido de vista que está retornando, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, pergunta recebida de Caio. Também não temos aqui a instituição dele, tem sim, Escritório Rolim. Ele faz duas perguntas, eu vou colocar as duas, são relativamente relacionadas, né, a circuito. O agente pode pedir destaque no caso de deliberação do circuito, ou é uma prerrogativa apenas do diretor? Acho que foi respondido, mas a gente pode reforçar. E depois, parágrafo 10 do artigo 63, menciona a hipótese de que, em um caso de pedido de sustentação oral, o processo será incluído na RPO subsequente. Esse caso é somente para as SOs que não sejam por vídeo, correto? Então, o pedido, né, de que seja destacado do circuito deliberativo, ele deve ser acompanhado da sustentação oral. A Renata deixou isso bem claro na apresentação dela. Então, somente um destaque para que o processo vá para uma próxima reunião pública, ele não é suficiente. Deve ser acompanhado né, do pedido de sustentação oral, não exatamente o vídeo da sustentação oral ou a sustentação oral em si, porque ela pode ser feita de forma presencial. Mas é importante que, uma vez o processo destacado, né, retirado, então, portanto, daquela pauta e incluído na próxima pauta pública, né, pelo diretor, sempre a critério dele, que haja, de fato, a sustentação oral, porque a gente acaba desvirtuando até a proposta, né, do que foi colocado para o circuito deliberativo. Teve uma outra questão do Caio? Sim. Não há distinção se a sustentação oral deve ser por vídeo ou deve ser presencial. Né? Nós entendemos aqui que inauguramos um momento em que a sustentação por vídeo ela também será permitida. Então, ambas as possibilidades são cabíveis aí nesse caso. Perfeito, Dana. Obrigado. A gente encerra aqui, né, esse espaço de perguntas. Se ainda restarem, né, dúvidas ou complementações dessas perguntas que foram feitas, os interessados podem continuar mandando, né, suas dúvidas, suas complementações pelo QR Code. A gente recebe e responde, dá encaminhamento. A gente gostaria de agradecer, né, a participação de todos. E eu devolvo a palavra para a nossa mestre de cerimônias. Obrigado. Um encontro muito rico de informações, né, pessoal? Obrigada, Fabrício, pela moderação. Reafirmamos o compromisso da ANEEL com a transparência e a participação social em seus processos decisórios. Encerradas as interações, comunicamos que a gravação do evento estará disponível no YouTube e as apresentações realizadas serão disponibilizadas no site da ANEEL. Agradecemos a participação e a audiência de todos. Informamos o encerramento deste seminário. Tenham uma ótima tarde.